alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo Max Renda, o MXRF11. Ele é um fundo onde boa parte do seu capital está alocado em CRIs, mas ele também tem participação como sócio em empreendimentos em construção. Vamos dar uma olhada? Bom, então aqui da página principal do Clube FI, a gente vai colocar ou o código dele ou um pedacinho do nome e a gente vai direto para a página básica dele com as principais informações. Então a gente já vê que o objetivo dele é ter uma meta de rentabilidade de superar a NTN-C. NTN-C, para quem não conhece, é um tipo de título do Tesouro Direto que já não está mais disponível, mas que ele corrige pelo IGPM. É parecido com o Tesouro IPCA, antigamente chamado NTN-B, mas que não corrige pelo IPCA e sim pelo IGPM. Então a gente tem isso como padrão, como parâmetro. Bom, é um fundo de 2011, mais um dos vários fundos lançados ali naquela hype de 2011, 12, 13 dos fundos imobiliários. Ele tem uma representação no IFIX de 1%, é um fundo razoavelmente grandinho, 41 milhões de cotas, tem como administrador o BTG Pactual, mas quem toma as decisões, o gestor, é o pessoal da XP, hoje chamado XP Vista, depois de uma reorganização nos CNPJs que houve dentro da XP. Bom, se a gente olhar aqui o histórico de dividendos, a gente vai ver que ele, na última distribuição, distribuiu 7 centavos por cota, o que, em valores de hoje, a gente está gravando isso bem no comecinho de setembro, dá 0,64 por mês. Nos últimos 3 meses, 28 centavos, o que dá 2,57. Em 12 meses, 0,87 centavos, o que dá praticamente 8% ao ano que ele pagou nesses últimos 12 meses. Se a gente for olhar o valor patrimonial, a gente vai ver que o valor patrimonial por cota está de 9,82 na última atualização, que é a base de julho. A gente está gravando isso no comecinho de setembro, ainda não saiu a referência agosto. E hoje a cotação está 10,90. Então, ele está com uma relação preço-valor patrimonial de 1,11. Então, ele está tendo um pequeno ágio aí. É um fundo que hoje, tanto o valor patrimonial quanto o valor de mercado estão da ordem de 400 milhões. 400 milhões no patrimonial, 450 milhões no valor de mercado. E aqui a gente pode ver todo o histórico dele. A gente vê que ele, durante boa parte do tempo, aí, se mantém acima de R$10 do VP. Mais recentemente, caiu um pouquinho. E se a gente olha a relação preço por valor patrimonial, a gente vê que ele já há bastante tempo vem negociando com algum ágio aí há cerca de 1 ano e meio, e mesmo assim, quando teve deságio, foi basicamente ao par, né? Basicamente sem deságio nenhum. Olhando a evolução do número de cotistas, a gente tem, então, claro, desde março de 2017, que é quando os fundos passaram a ser obrigados a informar isso, ele tinha 5 mil cotistas e hoje já passa da marca dos 55 mil cotistas, ou seja, em 2 anos ele multiplicou por 10 aí a quantidade de investidores. Quando a gente olha a liquidez dele, ele pode não ter uma liquidez enorme, como alguns fundos hoje vêm demonstrando, mas tem uma liquidez realmente muito boa. A gente pode ver fechamento de agosto, ele movimentou aí mais de R$1.700.000 por dia. Agosto foi até um mês um pouquinho atípico, né? Mas, nitidamente, principalmente aí desde janeiro de 2017, a gente vê a liquidez subindo de maneira bastante notória, né? Em agosto bateu aí 60 mil negociações no mês. Se a gente levar em consideração, o mês tem uma média de 20 dias, então 3 mil negócios por mês. Foi um mês anormal, a gente vê aqui que os números deles já giram aí, tem girado aí na base de 20 mil, 25 mil negócios nos últimos 12 meses, alguma coisa assim. E a média diária não costuma bater 1.700.000, ela fica bem mais próximo da cifra de 1 milhão por dia.
Uma questão que eu acho que é importante a gente explicar da história desse fundo, talvez quem é um pouquinho mais antigo de mercado pode estar pensando assim, poxa, mas espera aí, eu lembro desse fundo cotado a R$100, R$110, R$98. Hoje ele está R$10, ele perdeu 90% do valor de mercado dele? Não. Na verdade, esse fundo, há alguns anos atrás, ele passou por primeiro um desdobramento chamado split, ou seja, cada cota foi desdobrada em 10 cotas de valor menor, e nesse mesmo momento, nessa mesma época, foi feita uma fusão com outro fundo de CRIs chamado XP Recebíveis. Antigamente o nome dele era XP Gaia, tanto é que o código dele era XPGA11. Então, como eram dois fundos muito parecidos, e um era mais ligado à securitizadora Gaia, o Maxi Renda nem tanto, e na época, por uma série de questões, foi mais interessante fazer a fusão desses dois fundos, juntar eles dois num só. Para fazer isso, foram assembleias nos dois fundos, ambas com quórum qualificado, e foi feita essa aprovação. E para poder facilitar esse encaixe, a conversão de cotas do XP Gaia para o Maxi Renda, sem que houvesse muito erro de valor para mais ou para menos, favorecendo os cotistas de um fundo ou de outro, optou-se por trabalhar com cotas menores, fazer o split delas, de forma que cada cota do Maxi Renda valesse 10 cotas novas, para que ficasse mais fácil acomodar e fazer a conversão das cotas do Gaia para o Maxi Renda. Então ele não perdeu 90% do valor, ele simplesmente fez esse ajuste fazendo o split das cotas, assim como alguns fundos muito recentemente também fizeram splits ou até implits, que é o grupamento. Então isso não foi nenhum tipo de perda de valor para os cotistas. Agora vamos conhecer um pouquinho mais do portfólio dele. E isso a gente vai conhecer lendo o relatório mensal. Para a gente ver o relatório, basta a gente vir aqui até a parte de comunicados. Aqui são todos os informativos e documentos que o fundo solta no site, no sistema da Bovespa e da CVM. E a gente pode ver aqui o último relatório, saiu 13 de agosto, há cerca de 15, 20 dias atrás. Bom, aqui ele mostra algum comentário sobre o mês encerrado, no caso julho, né? E a gente pode ver aqui diretamente a composição dele. Na composição dele, a gente vê que 82% está ligado à área de crédito imobiliário. 5,6% é caixa, ou seja, dinheiro para novos investimentos. 8,1% para imóveis e 4,1% está alocado em outros fundos imobiliários. E na parte do que ele chama de ativos objeto, ou seja, aquilo para que o fundo realmente está focado. A gente vê que há uma boa diversificação de setores. Não é muito focado, por exemplo, só na área residencial ou coisa parecida. Há uma divisão boa entre 3 segmentos, que é o que eles chamam de crédito corporativo, o que eles chamam de comercial e o segmento residencial. A gente vê aqui, então, nos fundos na parte dele de fundo de fundos, né, que ali é cerca de 4% do patrimônio dele hoje, já foi muito maior. Esse fundo já teve praticamente todo o patrimônio dele em outros fundos imobiliários, alguns anos atrás, e ele veio aos poucos, ao longo aí de, não sei, 5 anos talvez, migrando isso devagar, de outros fundos para investimentos em CRIs e em permutas imobiliárias. Então a gente vê que ele tem um pouquinho do Iridium, um pouco do BRCR, cerca de R$1 milhão, 3 milhões no Rio Negro, e quase toda a exposição dele em fundos está no fundo MAC, o DMAC11, praticamente 70% dessa carteira. Ele tem isso, claro que vai dar aí cerca de 3% do patrimônio global dele, né? Não é tanto, e o argumento do gestor é que ele tem uma forte posição nesse fundo porque ele tem uma personalidade que parece bastante com a do Maxi Renda, se alinha, investem nos mesmos tipos de ativos. Então, na verdade, ele complementa a carteira do Maxi Renda. Aqui na parte dos CRIs, eles comentam os CRIs que foram comprados e vendidos. O fundo ele tem um histórico de comprar e vender com alguma frequência, principalmente mais recentemente ele tem feito várias vendas
de CRIs para poder apurar o lucro e alocar em ativos que eles consideram mais interessantes. E ele tem alguns CRIs que estão com inadimplências, ou onde os devedores não estão cumprindo certas regras, ou falta de garantias e coisas parecidas. Basicamente, quase todos vieram, na verdade, do XP-GAIA, do XP Recebíveis, do XP-GA. Praticamente todo esse histórico veio, na verdade, do XP-GAIA, e na fusão com o Maxi Renda acabou migrando para o Maxi Renda, porém são percentuais relativamente pequenos do portfólio do fundo, então nada que abale, tanto é que a distribuição de dividendos do fundo ao longo do prazo nem sofreu grandes solavancos, já que era um percentual pequeno. Então ele tem CRIs que tanto estão atrelados ao IPCA, quanto ao CDI, quanto ao IGPM, e um pedacinho como percentual do CDI. Em vez de ser CDI mais tal taxa, é X% do CDI. A gente vê que o grosso dele está atrelado em IPCA e CDI. 40% aqui no CDI, nessas duas fatias, e 44% no IPCA. Bom, e os vencimentos, tem vencimentos bastante pulverizados e a grande maioria são operações de longo prazo. Aqui vem todo o descritivo de cada CRI, a gente vê como é que é uma carteira bastante diversificada, bastante pulverizada, de forma que mesmo um problema em algum CRI não vai impactar fortemente o fundo. Mesmo o CRI mais, entre aspas, pesado da carteira representa apenas 3% da carteira de CRIs, que representa cerca de 85% do patrimônio, como a gente já viu lá no primeiro gráfico. Então, na verdade, esses 3% vai dar o quê? 2,5%? 2% do patrimônio total do fundo? Aqui a gente tem a data que o fundo comprou cada um desses ativos, a data de vencimento final, qual é o indexador e a taxa, e qual é a periodicidade. A gente vê que vários pagam mensalmente, tem alguns outros que pagam de maneira trimestral, semestral ou anual. E aqui a parte de ativos imobiliários mesmo. O fundo ele é sócio em construções de imóveis, ou então ele entra num sistema de permuta, onde o fundo não tem o risco da construção, isso é tudo da contraparte, mas que de alguma forma a gente pode dizer que ele é sócio no empreendimento de alguma forma. Ele tem algumas operações, a gente vê aqui cada uma delas, dizendo qual é o valor geral de venda, ou seja, qual é o valor estimado da venda de todas as unidades, quanto esse empreendimento específico representa para o fundo. Então, por exemplo, aqui no caso, 1%, 2% do patrimônio do fundo. Então, mesmo algum problema de atraso na obra, de problema nas vendas ou coisa assim, a gente não vai esperar um impacto muito grande no fundo, já que o ativo não é tão pesado dentro do fundo. O quanto o fundo participa no projeto. Então, por exemplo, nesse aqui ele é sócio de 22% do empreendimento. Quanto o fundo alocou. A gente também vê aqui, por exemplo, quando que foi lançada a construção, quando que começou, qual é a data prevista de entrega, o quanto as obras já evoluíram e quantas vendas já evoluíram. Então a gente vê aqui, por exemplo, esse aqui, 86% de obras, 57% de vendas. Esse aqui, 38% de obras já praticamente todo vendido, 87% de vendas. E a gente consegue acompanhando, a gente vê que cada operação aqui, 1%, 2% do patrimônio, até menos de 0,5%, diga-se de passagem aqui. Então, é bastante diversificado isso, bastante pulverizado. E aqui 3 ativos um pouquinho mais, que demandam uma atenção um pouco maior. Esse Oceanic, na verdade, era a garantia de um dos CRIs, que era o CRI Hart, e o fundo hoje é um dos sócios desse prédio, e ele já está aí há alguns anos tentando com os outros sócios verificar se vende ou se pelo menos aluga para tentar facilitar a venda dele. E esses dois em Goiânia, Jardim América 1 e Jardim América 2, o fundo recentemente entrou na justiça contra o incorporador, entendendo que houve descumprimento de cláusulas contratuais. Essa aqui é uma operação que o fundo tem já há bastante tempo, provavelmente deve ter entrado logo no comecinho
se não me falha a memória, ou entrou logo nos primeiríssimos meses, e a parceria não evoluiu conforme esperado. O fundo entende que houve um descumprimento de cláusulas e ele tem um contrato, ele tem uma opção de vender esse imóvel de volta para o empreendedor, o que ele está tentando providenciar, forçar isso através de um processo judicial. Inclusive, como é um caso bastante complexo, o fundo optou por zerar o valor dele no valor patrimonial do fundo, o que é uma medida conservadora. Então, no PL do fundo, quando a gente vê o valor patrimonial do fundo, não estão incluídos esses dois empreendimentos. Então, essa é uma medida de conservadorismo do fundo que merece ser elogiada, porque muitas vezes a gente vê casos onde CRIs muito problemáticos ou ativos diversos muito problemáticos são mantidos no valor patrimonial por um valor razoavelmente alto, sem que haja uma expectativa real de execução daquilo. Então, a BTG optou, porque essa questão de valor patrimonial é feita pelo administrador, não pelo gestor, por zerar o valor. Então, esses ativos não estão calculados dentro do PL do fundo, mas qualquer valor que seja obtido no processo judicial ou até fora dele, talvez tomara num acordo, por que não? Esse valor vai ser revertido como lucro do fundo. É um lucro que não tem um ativo lançado no PL, está lançado com valor zero. Então, é bom entender isso e entender o tipo de conservadorismo que está sendo utilizado no fundo. Apesar de ser sócio em empreendimentos imobiliários, ser um investimento de mais alto risco do que, por exemplo, um fundo de renda, a gente pode ver que às vezes a postura do administrador ajuda a dar um conservadorismo maior na hora da gente enxergar esse fundo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!